Será que O Pequeno Príncipe é um livro para crianças mesmo? Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Aqui eu te ajudo a ler mais e melhor com as crianças. E um dos passos, né, para que você leia mais e melhor com as crianças é que você também leia mais por conta própria. Por isso, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu comecei o Clube da Bel, que é um clube de leitura para adultos, onde nós lemos clássicos da literatura infanto-juvenil. Com o Clube da Bel você vai conseguir ler mais, porque a gente lê junto, e quando a gente lê junto é muito melhor. E além, né, de desenvolver melhor o hábito de ler em você, você vai ter a experiência de uma leitura conjunta que enriquece tanto a nossa experiência, porque quando a gente lê com outras pessoas, a gente consegue ter outras perspectivas, e isso ficou muito claro na leitura deste livro que eu vou falar hoje, que é O Pequeno Príncipe, que foi o último livro que a gente leu no Clube da Bel. E bom, além de você se desenvolver melhor como leitora e aprender na prática a conversar sobre os livros, você também vai poder conhecer muitos livros para apresentar para os seus filhos quando eles chegarem ali na fase mais adequada. Por isso, se você quiser ler mais comigo e com mais 70 pessoas, você pode se inscrever no Clube da Bel clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Te espero lá. Mas bom, o vídeo de hoje é para falar sobre um dos clássicos, dos grandes, maiores clássicos da literatura universal e principalmente da literatura infantil, porque ele é tido, né, como um livro infantil e eu já vou explicar por quê. Mas é um livro que quem lê pensa muito se realmente é um livro para crianças. Na verdade, durante a nossa conversa, né, o pessoal do clube, quem leu, muitas pessoas ficaram pensando, olha, eu acho que isso não é para criança não sei se eu ia ler para uma criança pequena e tal. O Pequeno Príncipe foi um livro infantil escrito por Antoine de Saint-Exupéry, acho que é assim que fala, que foi autor de vários outros livros, mas essa foi a sua obra infantil. E ele, além de escrever, também era piloto de avião. E os seus livros, todos eles abordam um pouco essa experiência dele, né? Essa experiência na aviação, as coisas que ele via, inclusive O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, muita gente conhece por causa do tema, né? É um tema bem frequente para festinha de aniversário, para sei lá, chá de bebê, para festinhas de 1 ano, para temas de quarto de criança, e ele também é muito famoso por algumas frases, como aquela, você é eternamente responsável por aquilo que cativas, e aquela outra que diz que se vens às 4, desde as 3 estarei feliz lhe esperando. Mais ou menos nessas palavras. São realmente frases muito bonitas aí pra gente sair repetindo, mas o livro mesmo não é só isso. Esse livro, ele é uma experiência, né? Bom, antes de falar sobre a história, deixa eu contar um pouquinho sobre a história do autor. O Antoine de Saint-Exupéry foi piloto de avião. Ele começou a primeira vez que ele voou de avião, ele tinha 12 anos de idade, era criança. Isso foi assim, pouquinhos anos depois do Santos Dumont fazer o seu voo lá na França. E aí ele já se encantou por esse mundo e foi dando um jeito de aprender a pilotar e de trabalhar com isso. E aí ele trabalhou muito tempo na aviação, ele trabalhava com correio aéreo, e ele trabalhava sobrevoando uma região da África, por cima dos desertos e tal. Aí teve um ano, mais no início da carreira dele, em que ele sofreu um acidente e ficou vários dias no deserto até ser encontrado por um beduíno. Depois disso, ele veio trabalhar, vocês não vão acreditar onde, ele veio trabalhar aqui na América do Sul. Eu falei que ele é francês? Não, mas isso é uma informação que todo mundo sabe, né? Tá, o Antoine de Saint-Exupéry é francês, mas aí teve uma fase da vida dele em que ele veio trabalhar na América do Sul e nessa época ele passava bastante tempo pelo Brasil, ele passava com frequência pelo Brasil, em vários lugares, inclusive em Florianópolis, na Praia do Campeche. Ali no Campeche tem até uma rua, uma avenida com o nome do Pequeno Príncipe. Tem gente lá que conheceu ou que o pai conheceu, que era amigo, bem engraçado, né? Achei muito curioso quando eu descobri isso. E ele também andou por Porto Alegre e por Pelotas, porque ele vinha, né, lá da França, de avião, aí precisava parar, precisava abastecer, bababá, e aí fazia algumas paradas no Brasil, mas o destino dele mesmo era a Argentina. Ele trabalhou numa linha aérea que ia até a Patagônia.
E aí nessa época ele também frequentava muito Buenos Aires, né, a capital da Argentina, e foi lá que ele encontrou, que ele conheceu Consuelo, que veio a ser a sua esposa. E eles tiveram, ela foi sua única esposa, eles não tiveram filhos. E dizem, né, eu pesquisei várias fontes, vários lugares, dizem que ela era uma mulher de saúde um pouco frágil e um pouco temperamental. E aí teve uma época em que eles se separaram, alguns anos mais tarde. Eles chegaram a se separar, e aí quando eles se separaram assim amigavelmente. Mas aí ela foi voltar para El Salvador, que é o lugar onde ela nasceu, e ele ia fazer uma viagem para Guatemala, né, pilotando também. E aí nessa viagem ele sofreu um acidente, ele sofreu vários acidentes ao longo da vida, e ele sofreu um acidente bem sério, assim, que ele ficou bem machucado, quebrou várias partes do corpo e tal, e aí teve uma recuperação muito mais delicada e ficou com algumas sequelas. E aí para se recuperar, ele acabou fazendo várias cirurgias e tal, ele foi fazer isso nos Estados Unidos. Então ele morou nos Estados Unidos uma época, e aí a esposa dele voltou lá com ele, eles voltaram nessa época. E aí, enquanto ele estava lá nos Estados Unidos, que aí era uma outra fase, a princípio ele nunca mais ia poder pilotar, alguém acho que o editor dele deu a ideia para que ele escrevesse um livro para crianças, porque um dia ele estava rabiscando, fazendo um desenho assim, num guardanapo, e aí ele pensou, por que não faz um livro para crianças? Aí ele, então vou fazer um livro para crianças. Aí ele resolveu escrever, né, a história do Pequeno Príncipe, e ele escreveu e ilustrou. E lá no início, até o primeiro capítulo, ele fala um pouco sobre os seus desenhos, porque são desenhos assim, nada geniais, né? São desenhos bem simples, bem infantis até, e aí ele fala que ele não aprendeu a desenhar melhor do que isso, porque quando ele era pequeno, os adultos logo disseram assim, cortaram um pouco a criatividade dele nos desenhos que ele mostrava. Então ele acabou não evoluindo muito nessa arte. Mas voltando só para finalizar essa parte dos Estados Unidos, na época em que ele foi então se inspirar, escrever O Pequeno Príncipe, a esposa dele organizou ali para eles terem um espaço que inspirasse mais criatividade, uma casa grande onde eles pudessem receber pessoas, né, onde ele pudesse assim ter bastante tempo para escrever. E enquanto ele escrevia, ele ouvia muito a 40ª Sinfonia de Mozart. Então, aqui fica uma informação legal. Eu, quando fui ler esse livro agora, tentava sempre colocar essa mesma música para ouvir enquanto eu ia lendo, para tentar, assim, sabe, entrar mais, ter uma experiência mais imersiva, porque esse livro, ele é um livro muito diferente, ele é muito poético, ele tem assim, muitas camadas de leitura, mas ele é pura poesia, ele tem uma história, uma narrativa, assim, que a gente consegue entender, mas ele fala muito mais, e aí quando a gente consegue aguçar os outros sentidos, como esse, né, o auditivo pela música, a experiência, ela muda, fica uma experiência muito mais poética, muito mais profunda, muito mais good vibes até. Enfim, ele escreveu então O Pequeno Príncipe quando estava nos Estados Unidos, e aí O Pequeno Príncipe foi lançado logo em inglês e em francês meio junto, acho, ou em inglês foi um pouquinho antes, porque nessa época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e mais ou menos nessa época mesmo a França foi invadida, e aí então estava meio complicado assim para publicar na França. E logo depois, né, poucos anos depois, ele conseguiu ir trabalhar, né, e servir na guerra também, fazer ali algum trajeto, pilotar de novo para servir na guerra, apesar de ter ficado com sequelas e de terem dito que ele nunca mais ia poder pilotar. Ele era um cara bem teimoso, assim, bem obstinado, então ele conseguiu fazer isso, conseguiu ir trabalhar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e numa das suas viagens, enquanto ele ficava sempre olhando, né, as viagens que ele fazia eram meio que para cuidar, para ver se os inimigos iam vir atacar ou não, não era tão viagem de ataque, sabe? Era mais viagem de ver como é que estava a área. E aí numa dessas viagens, o avião dele foi atingido e desapareceu. E aí muitos anos depois, foi encontrada na praia, um pescador encontrou uma medalhinha que dizia o nome dele e o nome da esposa dele,
dele, e aí encontraram partes do avião. Mas isso já foi, sei lá, nos anos 80, anos 90, muito próximo de agora. Então, obviamente, não tinha mais nada do corpo dele, mas pelo menos conseguiram descobrir aonde foi que o avião caiu e conseguiram descobrir também quem é que tinha derrubado o avião, que foi um piloto alemão que disse que se soubesse que era ele, não teria atirado, porque todo mundo, em todo mundo, todos os pilotos, né, liam muito as histórias que ele escrevia. Ele realmente foi um autor muito famoso, muito importante, e eu estou cheia de vontade de ler outros livros dele, mesmo que sejam destinados ao público adulto, mas acho que são livros bem interessantes. Todo esse panorama sobre a vida do autor é importante porque ele nos ajuda a ler e a entender um pouco mais a história do Pequeno Príncipe. A história do Pequeno Príncipe começa, né, o narrador da história, ele é parte da história e ele começa no deserto, ele tá no deserto e o avião dele teve uma pane e ele tá lá tentando consertar, ele já tá com pouca água, não tem ali mais muitos dias de sobrevivência, e aí do nada aparece um pequeno príncipe, um menino de cabelos dourados. E aí eles começam a conversar, e aí eles têm muitos diálogos. E o legal desse livro são esses diálogos, porque são diálogos muito ricos, sempre com coisas ali que fazem a gente pensar, que fazem a gente ficar pensando, será que é isso mesmo? Sabe, refletindo sobre a vida. E aí eles vão conversando, e aí o Pequeno Príncipe é super misterioso, mas de repente ele começa a falar sobre a vida dele, da onde ele veio. Aí ele fala lá sobre o planeta dele, que era um planeta que tem a rosa, que ele cuida da rosa, que tem os vulcões, ele cuida dos vulcões, e que ele um dia, né, ele fala todo sobre o relacionamento dele com a Rosa, que é complicada e que é meio geniosa, e aí ele diz que um dia ele resolveu sair do planeta dele, e aí ele passou por vários planetinhas, e cada planetinha tinha um personagem assim muito caricato, que são personas humanas, né? Que tem lá um rei que quer mandar, alguém que quer ser autoridade, que quer ser respeitado pelos outros. Aí em outro tem um bêbado que bebe pra esquecer, e pra esquecer o quê? Pra esquecer que ele bebe. Tem outro lugar que tem um cara que trabalha assim, é um trabalhador que trabalha muito, né, um homem de negócios, e aí ele trabalha, para que ele trabalha? Para ter dinheiro. E para que ele tem dinheiro? Para ele poder ter dinheiro, tá, mas ele não aproveita nada, sabe? E vai trazendo várias coisas assim do nosso mundo adulto, várias questões que estão presentes, várias coisas que a gente às vezes se pega correndo atrás do vento, sabe? Fazendo coisas que não tem tanto sentido. E ele traz esse olhar infantil, que eu até, né, conversando mesmo com as meninas no nosso encontro no Clube da Bel, a gente estava refletindo um pouco sobre, será que essa infância que esse livro traz é uma infância real ou é uma infância meio utópica, uma infância meio romantizada? Será que as crianças realmente têm esse pensamento assim tão puro? Será que elas são realmente esse ideal que a gente tem da infância tantas vezes? Ou o que será, né? A gente pensou também, algumas das meninas trouxeram a questão de, será que o Pequeno Príncipe não é na verdade o autor criança? Será que ali nesse momento isso não foi uma volta para aquela época em que ele estava no deserto, lá preso não, né? Depois do acidente, quase sem água. Será que isso não era um personagem que ele criou para ir conversando, para se manter vivo? É um livro assim, ó, que dá pra gente pensar muita coisa. E ele traz questões políticas, ele traz questões do amor, de relacionamento, de responsabilidade, ele traz também questões de morte, e ele tem essa pegada que é muito de questionar, de pensar e de pensar muito nesse mundo adulto. Por isso eu acho que esse é um livro que ele pode, eu acho que ele pode ser lido ali no fim da infância, porque ele não tem assim nada que seja como em outros livros que a gente leu no Clube da Bel e a gente já conversou, e bom, tem aqui naquela playlist dos clássicos da literatura infantil. Esse livro não tem nenhuma passagem assim que seja, nossa, isso é proibido falar com crianças, essa parte a gente corta, a gente pula. Não, esse livro não. Mas tem muitas coisas que as crianças não vão entender porque não fazem sentido ainda para elas. E elas talvez só vão deixar passar. Mas eu acho muito interessante ler esse livro agora, ainda na infância, porque
as crianças elas podem ter a chance de criar uma afinidade com esse personagem, porque esse livro aqui, esse é um livro que vale a pena a gente reler em vários momentos da vida, porque ele nos ajuda a lembrar e a voltar para aquilo que realmente importa, a voltar para a essência, a olhar para dentro, a olhar para nossa vida, a olhar para o que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando. Então ele foi um livro escrito para crianças, mas talvez um livro escrito para crianças por um adulto que não convivia tanto assim com a infância, né? Ele não é um livro infantil. Talvez ele tenha sido um livro escrito para a criança interior dos adultos. Acho que é isso, acho que ele foi um livro escrito para a criança interior dos adultos. Na verdade, até ele fala um pouco disso na dedicatória, que é uma das partes mais bonitas que tem nesse livro. E é isso, gente. Se você não conhece ainda O Pequeno Príncipe, tem que conhecer. É um livro super rápido, super fácil de ler, né? Uma linguagem fácil, ele tem poucas páginas, letra grande. Essa edição aqui é maravilhosa, eu vou deixar o link para ela aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e se você comprar pelo meu link, você estará ajudando este canal. Mas aí você tem que fazer algumas coisas. Quando você for comprar na Amazon pelos links que eu disponibilizo, você tem que fazer assim. Tem que esvaziar o seu carrinho, aí você clica no link, qualquer link que tiver em qualquer vídeo, ou lá no Instagram também, e aí você coloca esse produto no teu carrinho e aí pode seguir fazendo as compras pelo pesquisar. Só não pode entrar de novo por nenhum outro link de nenhum outro lugar, senão invalida. Você sabe como é que funciona esse negócio da Amazon? Eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas enfim, você não vai pagar nada mais por isso, mas quando você compra usando os meus links, você me dá uma comissão. É como se eu fosse aquela pessoa que te ajuda na loja e diz assim, ah, lá no caixa você fala que foi a fulana que te ajudou. Você não vai pagar nada mais pelo produto, mas a funcionária, né, a vendedora que te ajudou, vai ganhar ali a comissão dela sobre aquilo que ela realmente te ajudou. E é o que eu tô fazendo aqui, te ajudando a conhecer bons livros infantis. E O Pequeno Príncipe é um livro, assim, que todo mundo tem que ler, tá? E tem que parar de decorar festa infantil sem conhecer a história de verdade. Falei pras meninas que eu ia falar isso pra vocês. Assim, pra geral. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!